Ele mandou assim, ó, salve, vi um vídeo do canal História Cabeluda Gustavo Gaio do Fato. Gaio Fato, né? Salve aí, Gaio Fato. Ó, vi um vídeo do canal História Cabeluda que nem a verdade nem a moral existem, objetivamente, para os comunistas. Se tudo é permitido, um comunista deve sofrer por mentir e enganar em nome da revolução? É uma pergunta. E a outra é, se tudo é permitido e o comunismo é o ideal, tudo é propaganda? Eu queria Buguei. respeitosamente discordar do Gaio Fato aqui. Tá. Por quê? Porque ele é trotskista, ou não? Não, ele não é trotskista, ele é marxista-leninista. Não viu o vídeo, então pode ser que tá uma paráfrase não tão boa aqui. Mas a questão é, pros comunistas existe verdade e existe moral, tá, gente? Eu vou só lembrar pra vocês, como é que era o nome do principal jornal da União Soviética? Pravda. Verdade. Existe uma verdade proletária pra nós. E a verdade, por exemplo, é de que o capitalismo é insustentável e vai acarretar na nossa extinção como espécie. Então, esse tipo de coisa existe e não é relativizável, sabe? Existe uma verdade proletária. Na questão da moral, também existe moral, mas uma moral revolucionária, porque a moral é inerente à humanidade. Ele colocou aqui o Flavinho do Pneu no final, que se tudo é permitido e o comunismo é ideal, tudo é propaganda. O que será que o Gaio Fato... Eu duvido que ele tenha falado isso. Ah, tá. O que a gente fala é que todos têm ideologia. Isso é uma coisa que os marxistas falam. Inclusive, um dos livros mais importantes do Marx e do Engels é a ideologia alemã. O que é ideologia? No começo, a ideologia surge como uma palavra de estudo das ideias. O sufixo logia já indica isso, né? Só que depois ideologia se torna outra coisa. Se torna uma espécie de véu que reveste os nossos olhos e filtra a realidade antes que a gente enxergue a realidade. O que isso quer dizer? A realidade ela é excessivamente complexa para o cérebro humano. A gente não consegue entender a totalidade e a complexidade da realidade. Então a gente usa uma espécie de filtro para entender. Nós temos filtros que foram construídos de maneiras específicas. O nome desse filtro é ideologia. A gente tem uma espécie de óculos pelo qual, através, nós enxergamos a realidade. Total. Então, isso quer dizer que tem um crivo que a gente utiliza para compreender a complexidade do mundo. Porque o mundo é excessivamente complexo e assustador, né? Então, a gente tem um viés, a gente tem uma ideologia que está revestindo a nossa visão de mundo. A questão é, a gente não quer abolir a ideologia. A gente quer substituir uma ideologia do dominado por uma ideologia revolucionária. Uma ideologia que enxergue a realidade através da possibilidade de emancipação. Então a gente chama o marxismo de uma ideologia. O marxismo é uma ideologia. E nós enxergamos o mundo através da ideologia marxista. Só que nós temos também a ideologia liberal, que, por exemplo, enxerga a realidade através de pequenas ações individuais. Como a gente falou da questão de fazer ações diretas e boicotar marcas e etc, sabe? Ou mesmo acreditar que a educação é a saída para a desigualdade brasileira. Essa é uma perspectiva liberal porque ela bota no indivíduo a responsabilidade de se auto-emancipar, sabe? Então isso é uma coisa que compõe a ideologia. Isso é uma coisa que a gente admite. Nós temos ideologia. E todos nós temos, porque isso é pré-condição humana. Agora, tudo é permitido? Ninguém nunca disse isso, tá? Ninguém nunca disse isso. Existe uma moral comunista? Com certeza. Eu dou até uma dica bibliográfica. Uma pessoa que escreveu extensivamente sobre moral comunista é o Ho Chi Minh, revolucionário vietnamita, que liderou a guerra contra o Japão Imperial, os Estados Unidos e a França colonial. O Ho Chi Minh escreve muito sobre moral comunista e ele fala sobre como construir um pensamento socialista e não só uma sociedade estruturalmente socialista, com os meios de produção socializados. Então ele fala sobre o histórico do Vietnã, de cooperação, de fazendas cooperativas, a maneira como eles se organizavam no Sudeste Asiático antigamente. É outra história, tem a ver com eles, mas eu acho interessante que ele diz, sim, há uma moral e nós temos que construir essa moral socialista nas pessoas. Uma moral que seja cooperativa, uma moral que seja revolucionária. Ela existe, sabe? E ela é inevitável. Então, desculpa, eu vou ver o vídeo do Gaio Fato, porque eu sinceramente duvido que ele tenha simplificado de tal maneira. Mas eu espero que eu tenha respondido um pouco a pergunta, sabe? Boa. Tá, legal. Vamos aqui Gabisgue. para Gabisgue, que ela mandou a pergunta de nível estagiário. Obrigado aí. Colocou boa noite, pessoal. No Critique, aprendo várias dicas para ser promovida e gostaria de perguntar ao Ian como isso é visto em sua ótica. O esforço para agradar e atender cada vez mais os chefes e a empresa é uma atitude egoísta? Vou ganhar mais, né? Ela botou entre parênteses. Ou é uma alienação do capitalismo? É uma necessidade material, nenhum dos dois. A gente está tentando sobreviver nesse sistema e ter dignidade na vida. Se você está lutando para ser promovida e para conseguir
ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para quem você ama, não tem nada de alienação nisso. A questão é que você tem que entender, né, que nós vivemos num sistema no qual nós não trabalhamos para nós. Então, por exemplo, existe aquela máxima da empresa, vocês já devem ter ouvido isso, de que quando você trabalha no escritório muito, a única coisa que você consegue é mais trabalho, né? Não necessariamente você vai ser promovido, você consegue ser promovido. Isso toda hora. Mas é verdade, eu já trabalhei em escritório. É tipo, não ofereça ajuda porque alguém pode aceitar. Que escritório você trabalhou? Curiosidade. De fazer o quê? Não, então, eu fiz escola técnica. E eu me formei em programação e eu trabalhei como programador antes da faculdade. Sensacional. Então eu trabalhei num escritório de programação quando estava surgindo o tablet. Então o tablet estava em alta, a gente estava programando coisa para tablet. Os tablets estavam ficando mais acessíveis e o HTML5 estava começando a ficar dominante. Então era uma empresa, uma startup que trabalhava com HTML5 para tentar pegar a vanguarda do negócio, sabe? Faliu. Isso não rolou, não rolou. Mas era uma empresa, tipo, não eram pessoas competentes e tal. Tá. Mas estavam tentando, né? Eu ia fazer uma pergunta que recentemente, na semana passada, viralizou um vídeo do André Esteves, que era um comentário que já tinha sido dito pela Márcia Tiburi há um tempo atrás, que era que o ser humano, as pessoas, os pobres, têm direito de roubar. O que ele não tem direito é de matar. Ele falou exatamente isso. Falou assim, se alguém quiser roubar um relógio, ele tem todo o direito de roubar. Ele só não pode matar a pessoa. Calma, né? Acho que tá um pouco simples demais, né? Exato. E por isso que eu falo assim, tá vendo como as pessoas usam sempre um exemplo do extremo para jogar então tá vendo? Então, socialista quer que roube as pessoas. Não acho que é isso. Então, queria até que você tivesse essa oportunidade para falar um pouco sobre isso, dessa parte da moral em relação a roubar outras pessoas. A raiz mais profunda do roubo é a desigualdade social. Então, de uma certa forma, o roubo, seja de um objeto, seja de dinheiro, é uma distribuição de renda forçada. Funciona na maior parte das vezes não porque a pessoa tem um desvio moral. Até porque, se a gente dizer que quem rouba tem desvio moral, a gente chega na conclusão de que os brasileiros são mais imorais do que os noruegueses. E logo, as pessoas que mais roubam são de uma determinada etnia. E logo que pessoas de uma determinada etnia são mais imorais. Ou seja, é um argumento racista, sabe? A raiz não é a índole moral. A raiz não é o caráter da pessoa. A raiz é a desigualdade social, sabe? Agora, a questão de poder ou não, geralmente é um trabalhador roubando o outro. Então nós temos duas vítimas aí de uma coisa maior, sabe? O que eu sempre digo porque o burguês que nem aparece, ele está lá no seu jato em pleno voo, ou um carro blindado, um tanque blindado, né? Quando a gente fala de moral, a gente está falando de construir uma moral cooperativa. Por quê? Porque no capitalismo nós temos uma moral competitiva. E isso é uma das coisas que defensores e ideólogos do capitalismo sempre dizem, que faz parte da natureza humana a competição. A gente diz o contrário. Faz parte da natureza humana a cooperação, até porque se nós não cooperássemos, nós não tínhamos nos perpetuado como espécie. Foram seres humanos que cooperaram pela sobrevivência mútua, que conseguiram sobreviver ao teste do tempo. Então, a gente luta para a construção de uma moral cooperativa. Não é à toa que as economias dos países socialistas eram planejadas e cooperativas. Isso tudo é para a gente trabalhar junto em prol da melhoria da qualidade de vida de todo mundo. No lugar de uma ideia de realismo capitalista, de se tem os de baixo e o de cima, eu quero estar em cima. Eu preciso pisar no pescoço do outro, porque senão eu vou ter o meu pescoço pisado. E isso é uma coisa que, quando a gente mesmo romper com o sistema econômico, não vai surgir do dia para a noite. Ainda vão ter pessoas que, por terem sido criadas e por terem esse legado da moral capitalista, ainda vão ter a mentalidade individual, a mentalidade competitiva, a mentalidade de passar por cima do outro para benefício próprio. O que o Ho Chi Minh está dizendo no Vietnã, o socialismo parece quase que não é novidade. Porque nós temos um histórico de comunidades cooperativas muito antigo. O que ele está falando é transportar isso para uma nova era, na qual a nossa sociedade socialista agora seja também uma sociedade de mentalidade cooperativa, que pense no próximo, que pense nos outros, sabe? Então, quando a gente fala de moral, a gente está falando disso. E é uma moral. Sim. Moralizante, de uma certa forma, sabe? Não acho que é moralismo, até porque eu acredito que relativizar esse tipo de moral é algo que tem uma saída bastante perigosa, que nem o camarada falou, tudo é possível? De jeito nenhum, sabe? Mas a questão do roubo eu não acho tão simples. Eu acho que a gente tem que mais entender a raiz, a raiz de por que ele acontece e como resolver esse problema. A raiz é desigualdade econômica. Como que nós comunistas queremos resolver isso? Permitindo o roubo? Não. Acabando com a desigualdade econômica, gente. Sim, a raiz do problema. A raiz do problema, até porque, exato. assim, acredito eu que
a grande maioria dos casos de um roubo que seja armado com uma faca ou qualquer coisa do tipo, não é por causa da fome. Não ou é nem por fogo, causa... às vezes é furto, né? É porque né, a pessoa quer É famélico. Quer um tênis, quer um celular, quer bens Existe furto capitais, famélico e existe bens de consumo. Porque a gente vive numa sociedade de alta fetichização da mercadoria. Né? Que é, o que é fetichização para o Marx? Né? É quando você olha para um objeto e você enxerga coisas para além das suas características materiais. Por isso, Status. O Favela status, venceu. o status é um exemplo, mas o fetiche vem de feitiço. Que é como se aquilo tivesse propriedades mágicas. Então, eu dou um exemplo de fetiche clássico. O iPhone. O iPhone não é vendido pelo preço que é vendido por conta das suas características materiais, mas por conta das suas características metafísicas. Para características para além da sua qualidade material. E aí pode ser status, pode ser você mostrar para os outros que você consegue, você achar que aquilo é um artigo de luxo e que tem algum tipo de refino, pode ser uma miríade de coisas, sabe? Outra coisa que é muito fetichizada são peças históricas. Peças históricas são compradas por preços exorbitantes muitas vezes, não porque características materiais imbuídas nela têm aquele valor, mas porque aquilo tem características para fora das suas características materiais. Valor histórico, valor de estudo, valor... Ferrari do Schumacher de 2003, pertencer a 83 um milhões de grupo. dólares. Cara, isso é muito. Você deu um exemplo muito bom. Vender, tipo, cueca de famoso, sutiã de famosa, camiseta de que não sei quem usou. É a camiseta e seu bem material? Não, é a característica mágica que aquilo tem. Por isso que o Marx deu o nome de fetichismo, né? Então, a gente vive numa sociedade que está imbuída nesse fetichismo. Por quê? Porque esse movimento capital. Existe coleções no comunismo? Boa pergunta. Não sei, boa pergunta. Eu acho que coleções no sentido de nós despendemos uma quantidade imensa de recursos para poder tornar uma mercadoria extremamente escassa e colecionável para inflar os preços? Não. Vocês viram o caso do Funko Pop? Não vi. Ah, aquele bonequinho. Não, Feio eles- que só o diabo. Eles O quebraram. Jagger é o cara da cultura jo- pop. aqui. jogaram fora, quebraram um monte de bonequinho porque eles produziram demais e tava começando a ter que promocionar no ponto de venda. Então, em vez de dar isso para crianças, porque derrubaria também o valor, eles destruíram os produtos. Isso é Pra que a gente você fala. controlar a demanda. É isso mesmo? Pra controlar a demanda? Foi exatamente isso que aconteceu. Porra, velho. Foi a mesma coisa que... Você gastou todo o esforço de trabalho. Por isso que a gente fala que o capitalismo é irracional. Ele é anárquico. Nossa Porque Senhora. quando uma mercadoria não se transforma em capital, ela é descartada. Isso a gente viu, por exemplo, com as queimas de saca de café na década de 30. O que era mais lucrativo? Queimar o café para inflar o preço ou distribuir o café? Queimar o café para inflar o preço. Então queima. Sabe? Joga fora a comida para o preço subir. No início da história da Coca-Cola lá nos Estados Unidos, eles, para não ter concorrência, eles fecharam toda a parte de fornecimento de vidros e jogavam vidro no mar. Pra não só ter eles vidro. tinham vidro para fazer garrafinha. Então, o Funko Pop aconteceu isso. Eles destruíram 30 milhões em Funko Pop. Nossa Senhora. Porque a ideia do Funko Pop, você falou de coleção, eu lembrei disso na hora. A ideia do Funko Pop é ser escasso. Eu fiz 3 do Batman, o preço vai lá pro inferno por conta da escassez. E da colecionabilidade, né? Sim, ainda põe um número serial ali. Eu tenho o número 1, 2, tudo 3, igual, exato. mas eu E é tenho por isso um. que aqui os emblemas são de graça, Marão. É isso aí. E transformando tudo em fetichizado, em mercadoria fetichizada, que é aquilo tem, para além de ser um plástico, tem algo para além do plástico. Tem algo mágico em volta dela, principalmente quem deixa dentro de caixa. Mais ainda, sabe? Então, Eu vi os caras que abriram o Nikes de 85, por exemplo, estão todos destruídos. Ah, porque a borracha... hidrolisou a sola. não adianta E deixar. aí o cara Você tava lá assim, consegue isso vender. aqui vale $50.000. Aí o cara foi abrir a caixa, um dos que não tinha aberto a caixa ainda, quando abriu, tudo destruído o Nike. É, E você isso pode ter- criar escassez artificial faz parte do colecionismo, de uma certa forma. Quem coleciona, por exemplo, carrinho do Hot Wheels, quanto menos tiver de uma edição específica, e isso para muito além da característica material do plástico e do metal, que pode ser produzido com qualquer indústria simples. Aquilo é inflado para ser consumido e acumulado. Tem uma galera- vanzinha a galera- rosa que foi vendida por $200.000. A galera nerds que joga do Hot Wheels. Magic. Magic é carta de papel. Então, é carta de papel, mas tem aquela carta que, Exato. meu, é o... Isso é o cúmulo da é o fetichização. truco. E o colecionismo ele é estimulado porque ele é um dos mecanismos da fetichização. Uma das coisas que eu acho bastante perniciosas assim, do capitalismo tardio é a cultura geek. Porque a cultura geek é a união da cultura nerd com o superconsumo. Não basta você gostar do Batman, você tem que ter a figura de ação do Batman, a estátua do Batman. Sabe o que eu tô falando, né? Sei. O geek ele quer consumir e ter coleções de Tem livros, vários geek coleções aqui nos de... estúdios, assim. Mas eu não tô culpando a vítima. Não sei, não é um... Lançaram agora Não é um juiz de valor, é Não, isso? imagina, né? não Lançaram é agora, valor. Marão, Sabre de Você Luz. tem alguma coleção? Você tem alguma coisa que você Não. gosta? Não.
não. Você gosta de música? Eu gosto de música. Eu tô vendo que mas você tá com a camisa do Depeche Mode, é isso mesmo? Eu tô errado? Parece o Depeche Mode, né? Eu não sei falar japonês, mas... Eu não sei, mas parece que... A galera me corrige aí. Mas eu não sei gosto se de tô Depeche Mode. Não parece? A Tainá gosta, não é? Eu gosto Tem de uma Depeche capa de disco, não é? O meu lado gótico gosta de Depeche Mode. mas eu sou muito pouco consumista, assim. Não é por questão moral, não. É porque eu sempre fui bem desapegado. Isso, a coisa que eu mais cheguei perto de colecionar... Aí eu vou ter que falar disso de novo, meu Deus. Quando eu fui no Inteligência Limitada do Vilela, sabe? Sei. Ele pede pra trazer um presente inútil. E aí eu trouxe um ioiô. Porque eu falei pra ele que eu sou juiz dos campeonatos nacionais. E ele falou, nem fudendo, isso não existe. Você tá mentindo. E eu sou mesmo. Gente, eu sou juiz dos campeonatos nacionais de ioiô, tá? Caramba! E aí o que eu mais cheguei perto de ter muito foi ioiô. Porque eu comprei, ganhei, troquei. Você teve aqueles ioiô da Coca naquela febre? Não, você não é outra você é coisa. jovem, né? Você é geração Z. É outra coisa. É um tipo de ioiô que é praticado como esporte. E eles são feitos de alumínio, com rolamento. Eles têm uma tecnologia bastante desenvolvida até. E são esses. Quando eu fui pro Campeonato Mundial lá, tinha uns que eu queria muito, sabe? Então, eu fui vítima Você faz vários truques, essas coisas. Tinha um vídeo meu competindo em 2015 que tinha 100 visualizações. Depois que eu viralizei na internet, tá com 100 mil. Tá brincando. E todos os comentários são só trocadilhos de comunismo e ioiô. E as pessoas ficam muito criativas, sabe? Caramba, Então, vamos ver assim, isso. Se você procurar meu nome, vai ter lá, não, você não é só bom na oratória, você é bom na giratória. Tem umas coisas assim. Sabe? Então, isso foi o que eu mais cheguei perto de colecionar. Mas eu sou bem pouco consumista. Mas não é por uma questão moral. Quem tem coleções... Eu não tô culpando a pessoa que tem. Eu só tô falando que a gente faz parte. Nascemos assim, né? A gente é condicionado a ter desejo. E um desejo por um padrão de consumo que é insustentável. Vocês já devem ter ouvido aquela coisa de que se todo mundo no mundo consumisse como um estadunidense, a gente ia precisar de 3 planetas Terra. Porque o nosso padrão de consumo que é estimulado é para fazer com que o capital consiga se realizar. Porque imagina, gente, se uma indústria consegue produzir bens de consumo e satura o mercado, todo mundo tem aquele bem de consumo, só que o capital para de girar. Então tem duas coisas, ou você cria fetiches novos, ou você destrói o tecido produtivo. Então não basta você... e tem obsolescência programada. Tinha até... E isso tinha até o estereótipo dos eletrodomésticos soviéticos durarem para sempre. Tem geladeira da década de 70 que tá lá na casa... Eu já vejo até hoje na rua os carros lá. Você vai na casa da babushka, tem a geladeira da soviética lá que tá funcionando até agora. Porque a obsolescência programada não era uma coisa. Inclusive eles tinham um problema seríssimo de escassez. Eles tinham um problema muito sério de escassez de bens de consumo, sabe? Então, para eles, produzir o que durasse mais tempo era melhor. Mas por quê? Por causa de embargos também? Várias coisas. A União Soviética, a Rússia, né? Que ela fez a revolução, ela foi bloqueada e ela foi invadida por 14 potências. Então, ela teve todo o seu tecido produtivo destruído. O que ela teve que fazer foi priorizar a indústria pesada para defesa, porque ela sabia que ela ia ser invadida mais cedo ou mais tarde. Eles derrotam as potências na guerra civil, né, que na verdade não foi uma guerra civil, foi uma guerra de potências invadindo lá. Então, Japão, Polônia, Estados Unidos. E aí eles falam assim, a gente não tem que fazer agora indústria de bens de consumo, a gente tem que fazer indústria bélica. A gente tem que fazer indústrias de bens de capital, que é a indústria que faz indústria. Então, eles viraram a maior potência produtora de aço do mundo. Aço, você não come aço, você não veste aço, mas eles tiveram que produzir. O resultado foi, eles conseguiram barrar o avanço nazista. Essa escolha foi acertada, porque eles sabiam que ia ter alguma guerra, eles não sabiam quando. Então, já em textos da década de 20, fala assim, vai haver uma guerra imperialista. Quando chegou na década de 30, vai ser nessa década, a gente só não sabe quando. E foi. Começou em 39, né?